Olá a todos, mais uma vez aqui para trabalharmos um tema dentro do direito de família. Hoje, dentro de guarda de filhos, um tema muito polêmico que é a alienação parental. Um tema que desperta muito interesse e que ultimamente ele ganhou mais destaque frente a algumas propostas legislativas. Então, quem já trabalhou com conflitos ou trabalho com conflitos familiares já se deparou com alienação parental ou síndrome da alienação parental, ou também conhecido como implantação de falsas memórias. Então é muito comum a gente falar em alienação parental, mas quando na verdade o que a gente busca é o fim da síndrome da alienação parental, que é o reflexo da alienação parental. Então vamos entender um pouquinho desse instituto que teve origem lá nos Estados Unidos em 1985, através do psicólogo Richard Gardner. Segue comigo. A síndrome da alienação parental, ela possui um contexto técnico e um contexto fático. Tecnicamente, quando a gente busca esse conceito lá de Richard Gardner de 85, ele fala que a síndrome da alienação parental é um distúrbio da infância que aparece exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Manifestação preliminar é uma campanha denigritória contra os genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha justificação, uma verdadeira lavagem cerebral na criança em busca de denigrir a imagem de um dos genitores. Mas em qual contexto que isso acontece e por que ela se tornou tão importante? Ela sempre existiu, né? Mas claro que em menor grau. Mas, antigamente, quando você tinha os papéis parentais muito bem desenvolvidos, muito bem separados e vividos, o pai era o provedor e a mãe era a cuidadora. No eventual divórcio, esses papéis também eram bem definidos. A mãe ficava com a guarda, a mãe ficava com os cuidados, e o homem, ele vinha continuando como provedor, provendo alimentos e fazendo suas visitações esporadicamente. Só que, com o passar dos anos, com o passar do tempo, com a emancipação feminina e as mulheres passando a exercer uma atividade fora do lar, como diz, né, uma frase bonita da Maria Berenice Dias, ela fala: os homens descobriram as delícias da paternidade e começaram a ser muito mais participativos no cotidiano dos filhos. Então, agora, quando da separação, os homens, eles também querem buscar um convívio com os seus filhos, não querem mais aquele padrão de visitação, e aí você começa a ter um conflito, porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, as mães, elas boicotam os filhos, né, num sentimento de propriedade que elas exercem, num sentimento de poder absoluto das mães sobre os filhos, né? Inclusive, essa questão do poder absoluto tem um dizer da Maria Berenice Dias. Então, aqui, quando há essa ruptura conjugal, quando os cônjuges não conseguem elaborar um, um luto adequado dessa separação, nutre-se um sentimento de raiva, de traição, e esse desejo de vingança, ele acaba sendo satisfeito num processo de destruição da imagem do outro cônjuge. E aí que entra a alienação, essa desmoralização por parte de um dos genitores com relação ao outro genitor. Então, a gente passa, né, a ter esse movimento de essa lavagem cerebral, essa ruptura dessa imagem, essa ruptura do imagem paterna, transformando o pai, né, que a grande maioria das vezes é a vítima dentro dessa relação, jogando a criança com o pai, construindo falsas memórias e fazendo com que a criança se alie àquele genitor e evitando, inclusive, visitações para nutrir cada vez mais esse sentimento de abandono, esse sentimento de traição. É importante ressaltar aqui que, apesar da alienação parental ela ser realizada na grande maioria das vezes pela genitora, também é possível que o alienador seja o genitor ou seja até outras pessoas ligadas à família, como avós, tios, padrinhos ou irmãos, bem como estes também podem ser levados a efeito da alienação. Então, é possível que a pessoa que aliena a criança, que cria falsas
memórias, ela faça isso frente a avós, a tios e a sobrinhos, padrinhos. Então, isso é muito comum. A gente tem inúmeras decisões onde tanto o alienante como o alienado, né, aquele que sofre, não o alienado, porque o alienado é criança, mas aquele que sofre o processo de alienação são avós. É uma tentativa de retirar aí, ou de afastar e de ter a visão dos avós como daqueles traidores ou aqueles responsáveis pela essa ruptura, pelo processo de separação. Então, a gente tem essas várias possibilidades frente à alienação parental. E os resultados são muito perversos, né? As pessoas submetidas à alienação, podem ser crianças ou adolescentes, elas se mostram propensas a atitudes antissociais, violentas e até criminosas, né? A gente tem casos de depressão, de suicídio e, na maturidade, quando atingida, revela remorsos quando ela percebe que foi manipulada e desprezou o genitor, um parente ou a genitora de forma indevida. E, logicamente, isso gera complexos absurdos dentro da vida daquela pessoa. E nesse jogo de manipulações, a gente tem algo muito grave que eu vou falar mais para frente, tem gerado questionamentos a respeito da alienação parental, que são as armas que são utilizadas. Como a alienação parental, a lei da alienação parental ela já tem 10 anos, muito se aprendeu ao longo desses 10 anos. E em 2008 foi quando surgiu o primeiro caso de alienação parental junto ao STJ. Vou colocar para vocês aí o número do conflito de competência, onde foi reconhecido, né, a alienação parental. E em 2 anos depois, em 2010, surgiu a lei da alienação parental. Então nós temos aí 10 anos e algumas questões começam a saltar aos olhos, inclusive gerando questionamento se essa lei seria uma lei benéfica ou não. Por quê? Porque nós temos muitos casos em que aquele que está alienando, ele realiza falsas denúncias de crimes praticados pelo outro cônjuge, aquele que ele quer denegrir a imagem, inclusive relacionados a abusos sexuais. Então, entra-se numa questão muito complicada, porque o filho ele é convencido da existência de determinados fatos que ele não viveu, ele é levado em matéria de repetição, né, a acreditar realmente nisso, e ele não sabe mais diferenciar aquilo que ele efetivamente viveu e aquilo que foi inserido na cabeça dele como uma falsa memória. Isso se torna muito complicado, principalmente, né, para o magistrado. Por quê? Porque muitas vezes ele tem que decidir. Os laudos psicológicos eles não conseguem identificar se realmente há um sentimento de ódio, se há um sentimento de vingança, se há uma alienação parental, e ele tem que decidir a respeito de decisões liminares, de afastamento, de guarda, e ele muitas vezes não tem um arcabouço probatório suficiente para tomar uma decisão, mas com base na gravidade de uma denúncia de um abuso sexual, ele acaba afastando, né, um genitor, sendo que aquele genitor mais na frente ele vai se mostrar inocente. Então, há um questionamento, há uma questão muito complicada nessa seara, porque como que você, muitas vezes, prova isso se nem os psicólogos, se nem os especialistas conseguem diferenciar o que seriam memórias verdadeiras e o que seriam memórias falsas. Uma observação importante aqui é não confundir a alienação parental com a síndrome da alienação parental, que é a conhecida como SAP, né? SAP, da AFH, ou Ambiente Familiar Hostil, também conhecido como Hostile Aggressive Parenting. O que é isso? Qual que é a diferença entre elas? A síndrome da alienação parental ela é reflexo da alienação parental. Então, o alienador, frente, né, a uma criança ou um adolescente, ele busca denegrir a imagem do outro genitor. Esse adolescente e essa criança vão sofrer, né, ou vai sofrer da síndrome da alienação parental. Então, a alienação, ela
a origem de uma síndrome da alienação parental. O AFH, o que é o AFH? É o ambiente familiar hostil, ele é diferente. Ele é quando você tem o ambiente como um todo, então não há uma busca de um genitor jogar um contra o outro, mas as ações e decisões concretas dentro do seio familiar, dentro de uma família, é tão hostil que gera danos psicológicos para a criança. Uma família muito agressiva, família com alcoólatras, com droga, ou famílias, né, com dificuldade em lidar com educação, com lidar com cuidado. Então, o ambiente onde a criança está inserido, ele é hostil, ou seja, ele não é favorável para um desenvolvimento psicológico saudável. Então, isso vai gerar danos psicológicos, diferente da síndrome da alienação parental, porque muitas vezes você tem um ambiente familiar harmonioso, mas um dos genitores ele já inicia a alienação antes mesmo do fim da relação. Por já saber que essa relação vai chegar ao fim, já começa o processo de alienação. Então, é um comportamento subjetivo de um dos genitores, enquanto o ambiente hostil, o ambiente familiar hostil, é um ambiente familiar, é um contexto familiar onde a criança está inserida e que vai gerar esses fatores, esses danos psicológicos aí na criança ou no adolescente. Entendi, Guilherme. Entendi o que é alienação parental. Agora, eu quero saber aonde está isso na legislação brasileira. Por quê? Porque se há alienação parental, eu preciso saber como identificá-la e, identificando, quais seriam as sanções cabíveis a esse alienador, a essa pessoa que conduz a alienação dentro de um processo. Okay? Onde que eu acho isso? Lá na Lei 12.318 de 2010. Lembrando que o caso paradigma veio do STJ em 2002, no conflito de competência. Já vou colocar de novo para vocês aí o conflito de competência. Esse caso paradigma, 2 anos depois, a gente teve a edição da lei. E lá no artigo 2º, ele fala da conduta, da caracterização dessa conduta de alienação. Vamos ler aí para a gente entender. Então, a Lei 12.318, artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este. Então, aí a gente já tem, né, um conceito da alienação parental, um conceito legal da alienação parental, e aí depois algumas condutas que vão identificar. Nós temos as condutas que podem caracterizar a alienação parental. E uma ressalva, são condutas exemplificativas. Não é necessário que se encaixe em uma dessas condutas, mas se encaixar em uma dessas condutas, estará caracterizada a alienação parental. Há outras possibilidades? Há outras possibilidades. A análise fática, uma análise psicológica, uma equipe multidisciplinar vai analisar a situação e pode, mesmo sendo fora de um desses exemplos do artigo 3º, caracterizar a alienação parental. Então, lá tem, como exemplos, realizar campanhas de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência, omitir informações deliberadamente relevantes sobre a criança ou adolescente relacionada à escola, relacionada a cuidados médicos, alteração de endereço. Isso é muito comum, alteração de endereço. O genitor que está alienando a criança, muitas vezes ele busca ficar pulando de uma cidade para outra para afastar o outro daquela criança. Então, esse é um ato de alienação, esse é um ato muito comum, inclusive. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência da criança e do adolescente. Mudar de domicílio para local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com o genitor, familiares
ou avós. Essas são as condutas mais comuns, né? Quando da edição da lei buscou-se um estudo das condutas que fossem mais comuns para facilitar uma classificação, uma caracterização da alienação parental, ok? Então, nesses casos, fica configurado a alienação parental, certo? Com relação à sanção, o artigo 6º da lei, ele vai tratar essas medidas sancionatórias. Então, uma vez identificada a alienação parental, seja em ação autônoma ou incidental, o juiz ele pode, cumulativa ou não, né, sem prejuízos de sanções na esfera civil ou criminal, principalmente com aquela questão que eu disse mais cedo sobre abusos, né, sobre imputação de falso crime praticado por um dos genitores. Então, sem prejuízo dessas ações, né, reparatória ou criminal, o juiz ele pode aplicar algumas das sanções previstas lá no artigo 6º. Então, quais são elas? Declarar a ocorrência dessa alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa, determinar acompanhamento psicológico, determinar alteração na guarda, né, para compartilhada ou inversão da guarda, né? Se você tem a guarda unilateral ou a guarda alternada, você pode alterar ela para uma guarda compartilhada, ou no caso de guarda unilateral, inverter para que seja a guarda do outro genitor e a visitação daquele que está alienando. Determinar a fixação cautelar de domicílio da criança, isso é muito comum, principalmente para os casos onde o genitor fica pulando, né, de cidade em cidade, de domicílio em domicílio. Então, um dos pedidos é justamente a determinação cautelar do domicílio da criança, até por questões de competência das ações propostas, e declarar a suspensão da autoridade parental. A gente vê que essa última, o inciso 7, ele é gravíssimo. Então, há uma ordem, uma gradação sancionatória. Então, obviamente, o magistrado ele vai buscar sanções mais brandas para tentar evitar, diminuir ou impedir essa alienação. Não surtindo efeitos, ele vai agravando, ele vai graduando essa sanção até culminar, né, na declaração da suspensão da autoridade parental, que aqui, né, já utiliza o conceito, o termo mais técnico, que a autoridade parental é o poder familiar. Então, você suspender o poder familiar é uma sanção máxima, né? Você privar justamente aquele genitor do poder que ele tem sobre a autoridade, né? O poder errado, a gente utiliza a autoridade que ele tem sobre aquela criança ou aquele adolescente, ok? Isso, a alienação parental ela tem sido reconhecida largamente na doutrina, muito menos do que se espera. Nós temos inúmeros casos e decisões julgadas sobre alienação parental, só que muito aquém daquilo que se esperava, principalmente depois de 10 anos de aplicação da lei. Por quê? Na grande maioria das vezes, o judiciário ele busca uma conciliação, uma mediação entre as partes. Porque se você leva ao judiciário e chega a uma decisão e um reconhecimento de uma alienação parental, isso por si só é muito danoso para a criança. Então, você tem a doutrina dizendo, olha, se a alienação parental não for reconhecida, você tem um dano ao genitor e um dano para a criança. Se for reconhecida, você tem um dano também para o genitor, mas aí um dano ele vai ser minorado, mas para a criança você continua tendo dano, porque ela vai passar por todo um processo judicial. Dentro desse processo, vai passar por perícias com psicólogos, com equipes multidisciplinares. Então, independente do resultado de uma ação de alienação parental, isso será danoso para a criança. Então, o que tem se buscado dentro do judiciário é uma composição, uma conciliação entre os genitores, demonstrando a eles a importância de uma convivência harmoniosa,
a importância da não realização da alienação parental, por mais que haja um sentimento de vingança, de raiva, de ódio de um genitor contra o outro, esse sentimento, essa postura só vai agravar a situação da criança ou do adolescente. Então, nós temos inúmeras decisões, inúmeros casos de processos que se iniciaram para reconhecimento da alienação parental. A grande maioria deles chega a mais de 80%. Os processos, eles se encerram sem uma decisão, porque se chega a um consenso. Apesar disso, nós temos um número crescente de ações de alienação parental e sentenças em alienação parental. Para se ter uma ideia, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2016, o número aproximado de alienações parentais reconhecidas no Estado foi aproximadamente 520 casos. Em 2017, nós tivemos mais de 1.000 casos. Então, foi um crescimento absurdo de casos de alienação parental. Então, há de se tomar cuidado com esse tipo de postura, se observar não só os genitores, mas todos aqueles envolvidos dentro da família, avós, tios, primos, para que não ocorra essa alienação parental, e ocorrendo, para que ela seja denunciada ou se busque meios alternativos para se evitar essa alienação parental, se evitar um processo judicial e se agravar numa situação que já está ruim. Para a gente encerrar aqui a questão legal vinculada à alienação parental, com relação ao procedimento da alienação parental. Como proceder no caso de identificação da alienação parental? Então, isso pode ser através de procedimento autônomo ou procedimento incidental. Então, tanto o genitor como algum outro parente que esteja sofrendo, no caso, sendo vítima dessa alienação parental, ou o próprio Ministério Público podem requerer a abertura tem legitimidade para a abertura desse processo, quanto o próprio juiz de ofício, ele pode também determinar a abertura, a averiguação da alienação parental, se ele verificar isso, por exemplo, dentro de um processo de guarda, ok? Sendo identificado probabilidade de direito e perigo de dano, pode ser requerida tutela de urgência, conforme o Código de Processo Civil, artigo 300. E o foro competente? Qual que é o foro competente para demandar? É o foro de domicílio dos pais. Então, está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 147, inciso 1º, e Código de Processo Civil, artigo 50. Essa matéria também já pacificada, na súmula 383 do STJ. Lembrando, a gente já falou que é possível também a fixação cautelar de domicílio, no caso daquele genitor, daquele alienante que fica pulando de domicílio em domicílio, de município em município, buscando justamente afastar a criança do outro genitor. Então, iniciado o procedimento, é determinado um laudo psicológico de uma junta, que deve ser realizado em até 90 dias. Com relação a recurso, uma vez prolatada a sentença dentro desse processo, a lei de alienação parental, ela não versa sobre recurso. Então, nesse caso, utiliza-se a regra geral do Código de Processo Civil e não o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, um procedimento simples, apesar de que, como eu já disse antes, extremamente danoso, independente se reconhecido ou reconhecido em sentença, alienação, vai ser danoso de qualquer forma para a criança ou para o adolescente que sofre o processo de alienação ou já sofre a síndrome da alienação parental. E lá no início você falou que há uma questão, questiona-se se essa lei ela é benéfica ou não. Como se há questões levantadas sobre isso, há um projeto de lei, você disse. Então, para a gente encerrar a alienação parental, vamos falar dessa questão. A questão da alienação parental, então, ela tem sido discutida com muito fervor nesses últimos 2 anos, 2018
2019, né, e agora entrando em 2020. Por quê? Uns pedem a alteração da lei, outros pedem a revogação da lei. Qual o motivo que leva a isso? Justamente aquilo que já foi dito anteriormente, as falsas denúncias ou os abusos sexuais. Então, a gente tem duas situações. Primeiro, das falsas denúncias. Então, muitas vezes são genitoras, a grande maioria das vezes genitoras, que denunciam, né, os pais por abuso sexual, dizendo que eles estão cometendo abuso ou algum tipo de crime correlato a abuso, buscando um afastamento já em sede liminar, inclusive. Então, a gente tem casos onde pais tiveram a suspensão da autoridade parental, né, do poder familiar. Muitas vezes, no decorrer, foram presos e no final foram inocentados e demonstrou-se o quê? Que eram denúncias infundadas que objetivavam simplesmente o afastamento daquele genitor da criança ou do adolescente. E qual o dano? Imagina o dano que se causa não só à criança, como ao genitor, que passou por todo um processo de difamação na sociedade, no seu trabalho, a criança na escola, na vizinhança, né, dentro do seio familiar. Então, são danos absurdos por uma falsa denúncia. E o segundo caso, que é o caso mais grave, que é quando a denúncia é feita contra um pai abusador, né? Exemplo aqui, o pai abusador, e ele efetivamente abusa da criança. Por que é mais grave? Porque após denunciado, haverá perícia, laudos, e é muito difícil se comprovar alguns tipos de abuso. Há certos abusos que você não consegue fazer prova porque não deixam vestígios. E qual é a consequência disso? Você não vai conseguir comprovar o abuso. Você não comprovando o abuso, essa denúncia que foi verdadeira, que foi real, ela acaba sendo considerada uma denúncia fraudulenta e pela gravidade da denúncia, muitas vezes a guarda é retirada da mãe, é invertida, é deixado como guarda, às vezes unilateral em favor do pai, e você vai colocar uma criança abusada justamente dentro do ambiente e junto do abusador, o que vai piorar a situação daquela criança e daquele adolescente. Então, são duas situações muito complexas que têm ensejado debates, projetos de lei, audiências públicas, inclusive com pedidos de revogação da lei de alienação parental. Apesar desse pedido, o que temos visto nesses debates junto ao Congresso Nacional, em audiências públicas, é a não revogação, é uma tentativa de não se revogar a lei da alienação parental, que por mais que ela tenha essas situações absurdas ou perigosas para as crianças e para os adolescentes, ela também traz muitos benefícios. Foram inúmeras as crianças que conseguiram se livrar de uma alienação, escapar dessa alienação, se curar de síndrome de alienação parental justamente por iniciativa dessa lei em 2010. Então, qual que seria a solução? Ainda não uma solução real, mas busca-se em algo que seja um equilíbrio entre a manutenção da lei e evitar-se abusos. Quais seriam as alternativas? A primeira, uma conciliação, sempre uma conciliação, uma audiência de conciliação, buscando ouvir todos os membros da família, não só pai, mãe e filhos, como também, né, nessa família estendida, como avós, tios, para saber a real situação, para se ter um real conhecimento daquela dinâmica familiar. Outra solução que tenho apontado, caso aquele que está sendo denunciado ele esteja sofrendo um processo criminal, você suspende o processo de alienação parental enquanto não há uma decisão no processo criminal, né? Enquanto não é condenado ou absolvido daquele processo criminal, claro que tem uma vinculação com essa alienação parental. Evitar medidas antecipatórias ou decisões liminares que afastem os genitores sem ter consciência, sem ter
conhecimento de toda a causa. Então, vai dar uma decisão que seja uma decisão antecipatória, mas que ouça as partes antes dessa decisão para evitar essas injustiças ou evitar esses danos. Mas são ainda situações que estão sendo discutidas, estão ainda buscando uma solução, evitando a revogação dessa lei que tem trazido muitos benefícios para as crianças e para os adolescentes, apesar dessas situações que eu descrevi para vocês anteriormente.